Bom dia a todos. É uma alegria estar de volta aqui na casa, agora virtualmente falando, mas sempre contando com a ajuda de Jesus, dos bons amigos, para que a gente possa ser fiel na condução dessas reflexões a respeito de um tema extremamente delicado que afeta a todos nós. Nós vamos falar sobre a questão da perda de entes queridos e as mortes prematuras. E quem de nós não passou por isso, está passando ou vai passar? Quer seja no nosso próprio lar, no lar de amigos, de parentes, porque afinal de contas, todos viemos através da carne e da carne sairemos para retornar ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Esse portal que está se mostrando aqui, ele simboliza, de uma certa maneira, né, o caminho que o espírito percorre, né, quer seja para reencarnar, né, assim como retornar ao plano espiritual. Inclusive, é uma figura, né, que lembra muitos aqueles que têm aquela morte aparente, né, dita morte aparente, ou seja, ele fica por um período no estado de coma e tem aquela separação, né, se afasta, e muitos narram, né, de ter visto um portal, um túnel de luz, encontrado pessoas, às vezes, entes queridos. Então, ele, de uma certa maneira, representa, né, um caminho, e que ele é de duas vias, não é? Enquanto estamos no plano espiritual, passamos por ele, entramos no plano material, e, posteriormente, ao término da nossa jornada, a gente volta por ele, né, para encontrar, né, a alegria, a felicidade, ou, eventualmente, o remorso, a tristeza por não termos cumprido aquilo a que nos programamos. Quando a gente está para nascer, é natural, né, que conscientes que sabe que estamos nas nossas provas, das nossas lutas, das expiações que teremos, dos desafios e das oportunidades, que tenhamos dúvidas. E são muito grandes essas dúvidas, porque afinal de contas ainda somos espíritos imperfeitos, sabemos das nossas dificuldades, né, de todas aquelas mazelas que ainda fazem parte de nós e que naturalmente serão obstáculos, né, para que a gente possa concluir a jornada dentro do planejado. André Luiz já nos fala, né, que no seu livro, que raros são os espíritos ditos completistas, né, como a gente vai falar um pouco mais à frente, que vem aqui cumprir tudo aquilo que havia se programado. Então, a pergunta que sempre surge, será que eu vou conseguir? Então, isso é uma angústia, né, que afeta a todo o espírito reencarnante. E, por outro lado, o morrer, né, que, na verdade, também temos as dúvidas, né? Quando eu desencarnar, o que me encontrará ou o que eu encontrarei do outro lado? Não é? Há perguntas que vêm, o que me espera lá? Quanto aquilo que eu fiz aqui eu consegui cumprir? Que nenhum de nós tem certeza, né, de que cumprimos, de que fomos, pelo menos, saímos melhores do que quando aqui chegamos. Quantos erros, quantas mazelas, quantas pessoas deixamos para trás, não é mesmo? Então, tudo isso faz parte do retornar. Tem muito a ver com a questão do apego. E temos muito pouco acesso à nossa mas a nossa tendência é nos apegar demais às posses, às pessoas que aqui ficaram,
Existe uma obra, né, de Chico Xavier, onde relata, né, um dos relatos de um espírito, Dias da Cruz. Ele nos diz, Instruções Psicofônicas é o nome da obra, de fixação mental, que ele justamente fala sobre essa questão daquilo que eu penso demais, que eu fico apegado demais. Quando eu desencarno, eu tenho dificuldade de apagar, de me separar daquilo. E muitos de nós retornamos ao nosso lar, à nossa casa ou aos nossos negócios para cuidar daquilo que nos apegamos em demasia. E temos dificuldade de fazer essa passagem, essa transição. Então, de novo, o cuidado com o desapego, né? Temos que viver, cuidar das coisas aqui, mas sempre com equilíbrio. De tal maneira que quando eu retorne, assim como quando eu termino o ano letivo na escola, eu não fico guardando livros, cadernos do ano passado, não é mesmo? O que me importa é o conhecimento que eu tive, o aproveitamento que eu tive daquele ano. Então a pergunta é como que eu vou prosseguir, não é? Quando eu retornar. Então são questões que circulam no espírito, né? Enquanto está vindo ou enquanto está retornando. E aí entra, né, as recomendações de Jesus, de Kardec, né, em toda a sua obra, da gente procurar fazer o melhor, né, ser o melhor, a cada dia nos melhorarmos um pouco, de maneira que venhamos a encontrar esse momento com alegria, com júbilo, com a satisfação, com o senso de dever cumprido. Essa é a nossa grande tarefa aqui enquanto encarnados. E lembrando que, de acordo com o que nos trazem as obras básicas, né, todos nós vivemos, né, num mundo espiritual, onde o fluido cósmico, né, que compõe todo o universo e do qual nós, enquanto encarnados, vivemos aqui na Terra num tipo de conformação desse fluido cósmico adequado a um mundo mais grosseiro que é o nosso. Então, o nascer, reencarnar, nada mais é do que o espírito junto do perispírito, que a gente nunca se separa, e a gente incorpora um corpo físico que é o reflexo do quê? Do perispírito. Então, o perispírito é o modelo organizador biológico que vai compor esse corpo físico. Não vamos nos alongar aqui, mas apenas para a gente ter essa ideia. Estamos imersos no fluido cósmico. Ao desencarnar, né, que era o que se chama de morrer, mas que o espiritismo matou a morte, né, então nós desencarnamos, porque o corpo permanece aqui, né, se decompõe, e a gente retorna ao plano espiritual, o perispírito e o espírito. E aí, o que chamamos o mundo espiritual é o mundo real, e que nós, enquanto encarnados, na maioria das vezes, confundimos, invertemos as coisas, né? Não nos damos conta que estamos num mundo transitório, passageiro, e de muito rapidez esse tempo que passamos aqui, segundo, novamente, né, André Luiz, no livro Nosso Lar, né, nos fala que a vida aqui na matéria é um piscar de olhos diante da eternidade. Então, essa é a grande dificuldade que o espírito tem, que o espiritismo nos ajuda a compreender isso melhor. Então, para nós espíritas, já temos uma compreensão melhor dessas duas etapas em que o espírito, nós enquanto espíritos, nos encontramos. Isso é de fundamental importância para que a gente possa, aos poucos, nos acostumarmos com a ideia do morrer, do desencarnar, que nada mais é do que retornar ao nosso mundo de origem, ao mundo real, assim como uma criança sai do ano escolar, terminou o ano letivo, retorna para casa. E nós ainda temos dificuldade de fazer essa transição. Porque, apesar de sabermos, nenhum de nós está em condições ainda de encarar a vida a morte com naturalidade, né? Como diz o próprio Chico Xavier, dizia isso. Então, vamos entrar um pouquinho também nas bases. Quais são os tipos de encarnação que a gente
enfrenta, né? A primeira é a prematura, né? Aqui tem, inclusive, no Evangelho tem uma passagem sobre isso, né? Onde o que é a prematura? Prematura não é aquela morte que ocorreu antes do tempo. Ela é prematura em relação a nós, enquanto estamos aqui, e que vemos um ente que, em tese, deveria desencarnar posteriormente, normalmente um filho, né? É esperado que os pais desencarnem antes do filho. Quando isso ocorre, invertendo a ordem natural, a gente chama de morte prematura. E é extremamente difícil, né? Dolorosa, especialmente para uma mãe que tem aquele, além da mulher, né, na sua natureza ser mais afetiva, né, mas tem todo aquele processo, né, da gestação, o cuidado, a amamentação. Então a mulher tem um apego natural muito maior com seus filhos do que o homem e o pai em linhas gerais. Claro que ocorrem situações, né, inversas, de acordo com a ligação espiritual entre esses espíritos que se encontram aqui. Mas é muito difícil. E a mãe, especialmente, passa por esse processo do apego exagerado, vamos colocar assim, como a gente viu, né, no slide anterior, e a gente comentou sobre as fixações mentais. Por isso é tão difícil de uma mãe encarar e conseguir enfrentar, inclusive, aquele momento da separação de um filho. Segundo os espíritos, é a pior tipo de dor, a pior dor que a gente poderia enfrentar enquanto encarnados, porque não temos ainda o preparo, a compreensão para vivermos e compreendermos e aceitarmos com facilidade a partida de um filho. A antecipada, essa sim, é aquela onde nós, por conta das nossas atitudes, das nossas escolhas, antecipamos o nosso retorno. São os nossos vícios, o suicídio, são as nossas más condutas, o pouco cuidado com o nosso corpo, de toda a natureza, né? Não cuidar com exercícios, da manutenção desse veículo que tem um tempo determinado antes da reencarnação e que nesse período estariam acontecendo as nossas lutas, né? Todas as nossas provas, tudo aquilo que nos propusemos. Então aqui é um cuidado que nós temos que ter. Como eu falei anteriormente, né, o completista é aquele que vem aqui e cumpre com toda a sua etapa, todo o seu plano de vida e retorna para casa, né, com o dever realmente de ter cumprido tudo aquilo que se programou. Temos exemplo, né, do nosso querido Chico Xavier, né, que está mais às vistas nossa, mas naturalmente que existem muitos espíritos que conseguem também cumprir dessa forma, apesar de estarem no anonimato. E a moratória, que são aqueles espíritos que, além de completarem tudo aquilo, né, que haviam se programado, criam condições para conseguir permanecer mais tempo aqui. Porque esse tempo que se permanece aqui na Terra está se aproveitando. Além de eu ser útil para uma comunidade ou para um grupo, eu também estou me desenvolvendo mais, estou reparando coisas do passado, resgatando coisas que talvez ficassem para uma próxima existência. Vai me dando méritos e, com isso, envergadura. E aí, numa encarnação de 60, 70, 80 anos, onde eu estou trabalhando, produzindo, eu posso vir a ficar 100 anos. Divaldo Franco, né, é um que relata isso, ele tinha anunciado a sua partida e está até hoje conosco, né, já fazem, eu acho que uns 10 anos, mais ou menos, onde ele anunciou isso, foi antes da pandemia, bem antes, que talvez no ano seguinte não estivesse conosco. Então, são essas as maneiras como nós retornamos, que a gente procure trabalhar para estarmos o mais próximo possível do completista, né? Então, é seguirmos o Evangelho, as recomendações dos bons espíritos, a intuição e trabalharmos, não nos encostarmos, não nos julgarmos que nós temos aquele direito ao descanso, aquele descanso eterno. Ah, vou trabalhar até o tempo, vou me aposentar e depois
vou pescar. Não que a gente não tenha direito, né, a, a descansar, ao lazer, mas nós temos muita coisa por fazer e temos que aproveitar ao máximo cada momento. Isso depende de cada um. Então, a prematura, como falamos, né, é a mais difícil para todos nós. Mas aí precisamos lembrar de Deus, que é nosso Pai, que é Pai de amor, de justiça e de misericórdia infinita. Então, quando uma mãe escolhe, aceita receber um filho, companhia, e sabedora daquele que vai, com certeza, lhe dar méritos, vai reparar coisas do passado e, com isso, lhe acelerar o desenvolvimento, a sua evolução. Então, é natural que Deus não abandone um filho nessa condição. Né? Então, vai receber todo o amparo, toda a preparação, a ajuda de espíritos desencarnados, de pessoas que estão no seu meio, que renascem próximos ou se aproximam à época, para dar aquele conforto que a mãe precisa. E, naturalmente, né, que Jesus, né, pediu e nos enviou o Consolador, que é para diminuir essa carga. Uma mãe que tem um pleno conhecimento da doutrina espírita, que pratica, que vivencia, que ajuda aquelas mães que já passaram, estão passando por esse processo, quando chega a sua vez de ter um filho partindo prematuramente, certamente o seu sofrimento, apesar de enorme, vai ser minimizado. Ela vai conseguir enfrentar com mais naturalidade essa dor e continuar servindo apesar de toda a dor. Por isso, a importância do trabalho. E, olhando na questão da psicologia, né, a psicologia analisa o luto, porque é uma fase que todo espírito encarnado precisa passar, que é para justamente compor ou passar por aquelas fases do desapego, como a gente comentou lá atrás. Não tem como uma mãe não estar apegada ao seu filho. A primeira é a negação, né? Que eu não aceito, isso não pode ser, não pode acontecer, não acredito. Né? É até realmente meu Deus, meu filho morreu, não pode. Então, a gente vê, são fases de grande desesperação, desespero, né? Especialmente das mães, como a gente falou. No segundo momento vem a indignação, a não aceitação. Né? Começa a discutir com Deus. Deus, por que você fez isso comigo? Você não me ama? Então, são aquelas fases. Tudo isso é natural e, obviamente, que Deus compreende. Depois vem a negociação, né? Puxa vida, será? Será? Enfim, coisas lá do íntimo que vem com Deus. Ai, meu filho, como eu gostaria de vê-lo, de ele estar comigo. Enfim, é um processo que o nosso inconsciente, o nosso íntimo, vai desencadeando durante toda essa fase. Isso tudo, veja, é uma acomodação que vai acontecendo de etapas em etapas. E aí, na maioria das vezes, ocorre a depressão, que é aquele de eu vou entrar no meu casulo e não quero saber de mais nada. Vou esquecer do mundo, não quero mais viver, perde a vontade de comer, a vontade de se alimentar, de conversar, de conviver. E essa fase é a mais perigosa que existe, porque, lembremos, apesar de tudo, de toda assistência, quando a gente baixa a nossa faixa vibratória, também ficamos à mercê de espíritos que são os nossos credores do passado e que se aproveitam desse momento, porque eles estão enxergando a gente naquela fase lá de trás, do mal que eles fizemos. E não tem ainda a menor compaixão. Então, tudo isso são quadros que, se não forem tratados adequadamente, poderão se agravar. E muitas mães passam a vida inteira nessa fase e não se recuperam. Então, importante aqueles que convivem com pessoas trabalhar nesse sentido, cuidar, levar no médico, no psicólogo, no psiquiatra, enfim, dar todo o amparo,
passe magnético é importante, água fluidificada, enfim, tudo aquilo que a gente puder fazer por aquele ser que está ao nosso redor vai ajudá-lo a passar por essa fase, até que chega a fase da aceitação, né, onde a gente acorda, entra na realidade, compreende que aquele filho já não vai mais voltar e retorna lentamente à vida normal, começa a se integrar na sociedade, no seu trabalho, na família e por aí afora. Então, esse é o caminho. E que o Espiritismo veio justamente para nos ajudar, porque aqui todo esse processo, com o tempo, passa a ser algo natural. Meu filho morreu, que bom, cumpriu o que ele precisava, que bom que eu pude estar com ele, ajudá-lo a passar por essa fase e que agora ele está retornando para casa para uma nova experiência. E que eu sei que esses laços de amor jamais se romperão e que nós estaremos eternamente ligados, porque laços de amor só se ampliam, jamais se rompem. Então, essa é o futuro da humanidade na medida em que a gente for absorvendo as bases do Espiritismo, não só pelo estudo, que é fundamental, mas também pela prática. E aos poucos a gente vai se tornando mais espiritualizados e menos apegado à matéria. Compreendemos que o que ficou foi um corpinho como uma roupa que se estraga e que não tem mais uso. Então, esse é o grande trabalho da doutrina espírita, e que nós, enquanto trabalhadores da seara, precisamos estar conscientes, preparados para ajudar aqueles que nos procuram, aqueles que cruzam o nosso caminho, mas também preparar o nosso próprio caminho, porque ninguém de nós está livre de ver um filho partir prematuramente, como a gente viu anteriormente. Então, essa é a grande tarefa do Espiritismo e de nós enquanto trabalhadores. Eu gosto muito dessa frase de Allan Kardec. Cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para receber. Que foi justamente o tempo em que Jesus compreendeu, sabendo lá atrás, né, de que a humanidade estaria pronta, e aí nos enviou o Consolador para que a gente possa finalmente falar sobre esse tema um pouco mais de naturalidade, compreensão plena, sabendo que ainda, ao enfrentarmos, teremos todas essas fases, né, de dificuldade, mas que, com o tempo, elas se tornarão mais curtas, até o ponto em que não existam mais e tenhamos simplesmente a aceitação e o coroamento de uma fase muito breve de nossas vidas. E o outro ponto que a gente precisa abordar é a questão da culpa, que é a raiz de muitos males, não é? Como é normal a gente ver um ente querido partir e a gente começar a trazer para si a culpa. Ah, se eu tivesse cuidado, ele não teria caído, ele não teria se acidentado. Se eu não tivesse brigado com o meu marido, com a minha esposa, não teria saído em alta velocidade e batido o carro e se acidentado. Então, quando surgem essas situações, de novo, é um mecanismo de defesa nosso para chegar na aceitação, né? Não, ele partiu porque foi culpa minha. E da onde vem essa culpa? Justamente do quê? Dos nossos erros pretéritos. Nós somos espíritos ainda altamente endividados, como dizia Chico Xavier. Então, todas essas culpas do passado estão impregnadas em nosso íntimo. Apesar de não lembrarmos do que fizemos, mas trazemos elas lá no nosso íntimo. E aí, quando dispara um gatilho desse, ela vem e emerge com muita força e acaba nos levando com mais força para aquela fase da depressão. A gente tem conversado, conhecido pessoas, eu lembro de um caso de uma amiga que ela ficou 2 anos se culpando
E olha só a característica, o marido havia saído com outras meninas, ele tinha esse hábito já, ou seja, ela já sabia como ele era, e no determinado dia ela brigou com ele saiu à noite, no retorno se acidentou e desencarnou. E tinham mais duas meninas com ele no carro. Até ela passou 2 anos se lamentando, e se eu não tivesse brigado com ele, se eu não tivesse falado com ele? Então, olha só como é o complexo de culpa, como ele sendo redundante, né, como ele é complexo, porque o nosso íntimo, nós enquanto espíritos, somos de uma complexidade muito grande. Joana de Ângeles aborda muito, né, na sua série psicológica, todos esses aspectos e que é fundamental a gente estudar e compreender melhor. Então, cuidemos desse aspecto, trabalhar isso. Aquelas pessoas com quem a gente se envolve, trabalhar esse lado, mostrar a elas que nada teria acontecido por conta do que ela fez, mas porque estava no seu tempo, porque Jesus, que Deus estava chamando, fazia parte do seu roteiro, ou porque ele antecipou por conta das suas atitudes e que nada teria mudado. Muitas das vezes, espíritos dessa natureza são chamados mais cedo para quê? Para evitar que somem mais débitos para o futuro. Então, a sua vida, às vezes, é interrompida por misericórdia. E para que aquele que estava aqui sofrendo também consiga seguir com a sua caminhada. Então, Deus está sempre fazendo tudo na sua perfeição, na sua misericórdia, na sua justiça, para quê? Para que seus filhos possam crescer mais rapidamente. E aí vem o consolo. Como é bom a gente ter algo para nos acalentar o coração nesses momentos de grande dor. Nossos entes queridos vivem. Essa é a principal mensagem do Consolador. Ninguém morre. Todos nos encontraremos muito em breve. Nós podemos nos encontrar muitas vezes em sonhos, né? A gente vê muitas cartas, né? E gente procurando avidamente por médiuns, acaba inclusive encontrando charlatões que tem muito, né? Que ficam simulando uma carta, e como a mãe está naquele desespero, aquilo vem como se fosse a verdade. Nós não precisamos das cartas. As cartas foram momentos em que Chico Xavier, principalmente no seu Correio Fraterno, veio para nos trazer, para justamente nos dar essa mensagem, para que todos nós possamos compreender que os nossos filhos, nossos entes queridos, não morreram, continuam vivos e ligados a nós por laços de amor eterno. Então, quando existe oportunidade, existe médiuns sérios, claro que existe. A gente conhece alguns aí que ainda recebem e trazem esse consolo. Mas não temos necessidade de sair correndo pelo Brasil atrás de uma sessão dessa e sabemos lá se vamos receber o nosso ente querido. Agora, Deus é misericordioso e não nos abandona. Então, durante o sono, que nós sabemos muito bem como se comporta, nós nos desdobramos e retornamos ao plano espiritual com praticamente todas as faculdades e nos abraçamos, conversamos, trocamos ideias, recebemos aquele alento, acordamos sem lembrar dos detalhes, mas aquela sensação gostosa, sonhei com fulano, nossa, que maravilha, como ele estava bem, eu não preciso de mais nada, mas toda aquela conversa vai acalmando o nosso íntimo e a gente retorna mais tranquilo e aos pouquinhos vai retornando à vida. Isso é muito importante para que também o nosso ente querido, que sofre da mesma maneira, porque a separação dói de ambos os lados, né? E principalmente quando ele lá, já consciente da sua necessidade de ter desencarnado, ele encontra a sua mãe, o seu pai, aquele ente querido, o marido, a esposa, numa situação de desespero. A culpa também bate do lado de lá. E ele sofre muito, muitas das vezes, ele não consegue se separar da gente, dado que os laços que são muito fortes. Então a gente meio que
prende, é como se acorrentasse esse ente querido junto a nós, que no fundo o que que é? O egoísmo, não é mesmo? E atrasamos a sua caminhada. Então, de novo, o Consolador vem nos mostrar que eles continuam, que a sua jornada aqui na Terra concluiu, mas que eles precisam continuar a sua caminhada no plano espiritual, e nós, enquanto ficamos aqui, se Deus o permitiu, é porque temos muito ainda o que fazer. Aproveitemos cada minuto que nos é dado aqui na Terra, porque aqui é o lugar da gente expurgar os erros do passado, os nossos complexos de culpa, os nossos erros e aprender coisas novas. Então, precisamos trabalhar isso. De novo, o estudo, a reflexão, as conversas fraternas, isso são de fundamental importância para que a gente possa, aos poucos, encarando esses momentos, um pouco mais de naturalidade, um pouco menos de sofrimento, até que esse dia chegue em que nos daremos um até logo, sorrindo e certeza de que logo, logo nos voltaremos a nos abraçar. Toda partida é uma oportunidade. Pergunta é, para que ele partiu e não por quê? Por quê? Porque fazia parte do roteiro. Né? Para que ele partiu? Essa reflexão nós temos que ter. Para quê? Tudo que acontece tem que ter um proveito. Deus é perfeito. Então, a sua partida prematura, ou mais cedo, sob a nossa ótica, é porque ele terminou a sua jornada aqui. Ele tem mais coisas para fazer. E a mim, que fiquei passando por essa dor, também são exercícios de desapego, de fé em Deus, de crescimento espiritual, para que eu consiga e que eu precise daquela fase sem aquele meu companheiro que era meu braço direito, especialmente no caso de mulheres que dependem muito dos maridos, né? Especialmente no passado, isso era muito normal, né? Hoje em dia, cada vez mais, né, a gente vê, né, os jovens, as mulheres, os maridos, ambos trabalhando, ou seja, uma independência maior da mulher, o que é natural, mas ainda existem muitas situações dessa natureza em que mulheres já maduras, mas em pouco tempo ela se reintegra, ela cresce, ela desenvolve, não teria desenvolvido. Então, tudo tem o lado bom, e nós precisamos olhar sempre o lado bom de tudo que nos acontece. Por mais dolorido que seja, Deus está velando por nós, e os seus propósitos são sempre no sentido do crescimento de seus filhos. E a pergunta, né? O que eu posso fazer daqui para frente? Ele não vai retornar. Se eu estou aqui, eu tenho coisas para fazer. Reflexão, conversa, oração, prece, e aos poucos as coisas vão se encaminhando e a gente vai retornando àquela vida plena que é o propósito. E por fim, a caridade. Nós não podemos ficar olhando só para o nosso umbigo, como se diz no popular. A nossa tendência, especialmente nesses momentos, né, como eu falei anteriormente, é da gente se fechar no casulo e a minha vida é por aqui, eu quero encontrar o consolo me isolando, deixando de cumprir com a minha tarefa. Eu não vou conseguir encontrar esse consolo. Eu preciso passar a me preocupar com o quê? Com a dor do outro. Porque quando eu me preocupo com a dor do outro, a minha dor diminui de intensidade. Porque esse é o mecanismo no qual Deus governa todo o universo. É o amor. Deus é o amor na sua essência. E quando a gente trabalha olhando o próximo, as dificuldades do próximo, amenizando a sua dor, ocorre algo no nosso íntimo que é um desapego, porque a gente começa a olhar para o outro e aquilo vai preenchendo nossos corações. E aquele ente querido que está no plano espiritual, orando, torcendo para que a gente se reintegre à nossa vida plena, se enche de amor, se enche de felicidade, de alegria, consegue seguir a sua caminhada e a gente, ao final da existência, vai poder também desencarnar com aquele sentimento do dever cumprido.
de ter feito o máximo possível dos períodos, dos minutos, das horas, dos dias que nos foram concedidos. E aí vamos desencarnar numa condição de tranquilidade, sem culpa, sem remorso, e muito rapidamente estaremos plenos, lúcidos e encontrando aqueles entes que partiram antes, que estarão lá com certeza nos esperando, nos dando as boas-vindas, nos abraçando e relembrando. E esse encontro, a intensidade com que ocorre um abraço espiritual, nós não temos ideia, não temos nem condições de mensurar, mas é imensamente maior do que aquele abraço que damos aqui num ente querido, por maior que seja o amor, enquanto encarnados. Então, isso é o grande consolo que a doutrina espírita vem nos trazer e que foi a promessa de Jesus para todos nós. Então, como eu falei, né, ajuda aquele que partiu e também a quem ficou. A dor dos outros, né, sempre vai nos salvar. E esse é o propósito, né, da caridade. E aí eu queria agora, eu falei em cartas, né, eu queria deixar um exemplo. São 2 vídeos bem curtinhos dessa senhora relatando a sua perda, entre aspas, né, de um filho. Ela não era espírita, e ela relata tudo o que aconteceu, a paciência que ela precisou ter até que ela conseguiu. Vamos ouvir esses 2 vídeos aqui, são breves, depois a gente faz alguns comentários. Eu nem conhecia Chico Xavier. Quando ele disse, é sua. Nossa, mãe, eu não tinha acreditado. Nem ouvia direito o que ele lia. De tanto que eu chorava. Aconteceu um acidente muito grande na minha vida, que até hoje ainda essas saudades é muito grande. Porque o Augusto era o único filho homem. A última frase que ele disse, abrindo aquela porta, ele disse assim, aquele beijo, mamãe, aquele beijo, e foi embora. Quando foi no dia seguinte, o meu genro estava aqui com a minha filha, vieram ficar comigo almoçando. Tocou o telefone aqui na sala, e eu estava na cozinha preparando o almoço. Mas ele foi muito sem graça na cozinha e disse, dona Yolanda, nós precisávamos ir até Santos, porque o Augusto teve um acidente. Mas ele está tudo bem. Eu fui, cheguei. Onde eu estava, tinha um corredor que dava para uma avenida lá. E eu vi um camburão entrar. Minha filha do céu. Eu senti que o meu Augusto vinha ali. Levantei, aí ele veio, o médico veio, me segurou, corri, era meu filho que estava chegando morto. Ai, mas eu no hospital, falei, não gosto de me lembrar. Depois que meu filho pediu, eu não falava com ninguém. Quase um mês. Eu não falo, não tenho qualificação para essa coisa. Eu não era espírita, eu nem conhecia Chico Xavier. Então eu resolvi até, fui lá. Então ele disse que eu sabia que eu estava muito triste, mas que o meu filho tinha sido amparado pelo avô, estava muito bem, estava até ali, muito emocionado, sem condição de escrever. Não era para descrever. Tudo bem, eu aí vim embora. Eu levei 4 anos para receber a primeira mensagem. 4 anos. Eu saía de lá, deitava a cabeça na cozinha e jurava que não voltava mais. As minhas amigas recebiam o que eu levava e eu não recebi. Eu falei para o Chico, eu gastei tanto dinheiro para estudar meu filho, ele virou analfabeto, só ele que não escreve. Eu estava numa dessas reuniões e levei comigo uma moça que tinha perdido um noivo na Dutra. O Chico escrevia, que descrevia, parava, olhava, escrevia. Quando ele pegou uma saroca de coisa e bateu na mesa e disse, Yolanda é tua. Menina, eu fiquei... Eu chorei 3 dias. Sabe o que é 3 dias? Nossa!
Agora vamos à carta. Minha mãe, minha querida mamãe, graças a Deus, vejo-a firme e valorosa, vivendo e servindo. Não avalia o que foram para mim os primeiros tempos, as suas aflições e as suas angústias. Suas palavras de pergunta e de dor, buscando saber a razão do que acontecera, me feriam profundamente, porque eu desejava explicar sem conseguir expressar. Não julgue que eu não ouvi. Chorei com as suas lágrimas por muito tempo, e quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também minha luz. Agradeço hoje por tudo. A vida, mãezinha, é também uma espécie de livro em que lemos, a pouco e pouco, as circunstâncias em que nos encontramos enlaçados. Somos hoje uma família maior. Hoje, como antigamente, sinta-me chegando devagarinho para um abraço no coração. E ouça-me de novo a dizer: mamãe, eu estou com muita saudade de você, mas com muita saudade de você. Seu sorriso me iluminará, como acreditando e não acreditando no que eu dizia, para acentuar ainda mais o meu desejo de abraçá-lo. Mas abraçando a meu pai e a todos os nossos, no carinho que trago ao seu carinho, posso repetir: mamãe, é mesmo, eu estou com muita saudade de você. Mas o meu coração está com o seu coração para sempre. Sempre seu, Augusto César. Então, conseguimos, através desse exemplo, desse depoimento, resgatar e relembrar todas aquelas fases que a gente comentou anteriormente, não é? Um mês sem ela falar com ninguém, né? Se clausurou a busca pela carta, né? Pela comunicação, 4 anos tendo que passar pacientemente. Mas lembre do detalhe, ela lembrava alguém para ser ajudada. E olha só, o amor cobre a multidão de pecados. Né? Todo o bem que ela fez certamente ajudou para que ela também recebesse o mérito, né? Tivesse o mérito de receber a comunicação do filho. E aí as angústias dele, percebendo a mãe aqui sofrendo, como ele sofria também, porque, como ele relata, não é? Os corações estavam unidos muito fortemente e o amor é eterno e cada vez maior. Então, que a gente use, reflita sobre esses exemplos, esse exemplo que eu vivo, né, para que todos nós compreendamos. A vida continua, o amor continua. Procuremos, enquanto estivermos juntos, cultivar, fazer com que esse amor cresça, que apesar das diferenças que são naturais entre espíritos reencarnados, especialmente na mesma família, que a gente trabalhe para a reconciliação, para o crescimento desse amor, para que, quando nos despedirmos, esse amor cresça e possa nos manter ligados, unidos, para que, no breve retorno, voltemos a nos encontrar e a nos abraçar. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que possa nos inspirar, nos ajudar, nos fortalecer nas nossas eventuais lutas, nas nossas eventuais despedidas, que serão, com certeza, todos passaremos, né? Mas que essa certeza do reencontro, da continuidade da vida e da necessidade de continuarmos trabalhando, fazendo aquilo ao que nos propusemos, é a coisa mais importante para que tenhamos um despertar com mais alegria e com mais tranquilidade. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.